Paz do Senhor, que alegria rever você através desse vídeo, transmitindo conhecimento, é sempre muito bom. Eu sempre falo isso porque é uma realidade. Eu fico muito feliz em gravar esse vídeo, transmitir conhecimento, aquilo que Deus tem me dado. Eu quero compartilhar com todos vocês aí do outro lado da telinha. Hoje nós vamos estar falando sobre Jesus é Deus. Sim, isso mesmo. Jesus é Deus. E eu quero mostrar dentro da Bíblia textos que vão associar atributos divinos à pessoa de Jesus. Mas antes, se inscreva no canal, é gratuito. Ative o sininho para poder receber automaticamente todos os vídeos. E dê o seu joinha. Vamos lá? Jesus é Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Marcos, capítulo 1. O versículo 24, que diz assim, esse texto aqui vai falar da cura de um endemoniado lá na cidade de Cafarnaum, e aí o homem endemoniado, o próprio demônio, vai falar assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse santo aqui que está se referindo, está falando literalmente, tá? Acerca de uma santidade superior. O santo de Deus. Então, esse texto atribui a santidade à pessoa de Jesus Cristo, ok? Nós vamos ver vários textos aqui. Então, Jesus é santo, uma santidade diferenciada dos outros termos santo que você vai observar dentro da Bíblia, tá? Porque nós, separados, que decidimos seguir a Jesus, também somos chamados de santo, porém, santo como separado. Agora, o santo de Deus, que é a expressão que está aqui no texto, está se referindo à santidade. Vamos lá? Agora um outro atributo divino que é também associado a Jesus é a sua eternidade. A gente sabe que Deus não foi criado, ele é eterno, sempre existiu, né? Até você usar essa expressão existir, ela é até errada, porque existência fala a partir de um determinado tempo, mas Jesus, Deus, ele sempre foi o que é. Ninguém o criou. E quando se refere a Jesus, também se refere da mesma forma. E eu quero ler João, Evangelho, que foi escrito por João, capítulo 1, o primeiro versículo. Diz assim: no princípio era o verbo, verbo com V maiúsculo. Verbo está associando a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vamos observar aqui que está se referindo a Deus Pai. No princípio era o verbo, Jesus, palavra. E o verbo estava com Deus, o Pai. E o verbo, que é o Filho, era Deus. Depois tem os outros textos, mas eu vou usar agora não, que vai falar sobre ele como Criador. Então, Jesus, ele é eterno. Estava no princípio, ele não foi criado. A gente tem que entender isso, tá? Mas uma religião tal... Não, o que importa é a Bíblia, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Jesus é eterno, ele não foi criado. No versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio? O verbo, que também era Deus e ainda é Deus. Vamos ler João capítulo 8... João capítulo 8, versículo 58. É aquele discurso ali, né, que Jesus estava ensinando acerca da verdade, o que era verdade, e aqueles fariseus, saduceus, os religiosos estavam discutindo, e é quando Jesus fala assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então você observa, o que Jesus quis dizer ali?
que Jesus ele já estava antes de Abraão, porque eles começaram ali a querer menosprezar Jesus, tá querendo ser melhor do que Abraão, nosso pai. Aí Jesus dá logo, né, uma palavra que coloca eles no lugar que eles deveriam estar. E Jesus vai falar que, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, ele é o próprio Deus, ele sempre existiu. Ah, mas Jesus não nasceu. O homem, Jesus homem, ele encarnou. João capítulo 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, unigênito significa o único semelhante a ele. O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vamos entender dessa forma, tá? Passo a passo, para a gente não ter nenhuma dúvida. Ele é santo, ele possui a santidade, ele sempre existiu, ele é eterno, tá? E ele é Deus. Onipotência, o que fala de onipotência? Fala de todo o poder, todo poderoso. Ah, é só o Pai. Não, nós vamos provar na Bíblia que o Filho é o todo poderoso. Vamos ler Mateus 28, versículo 18, que nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ah, mas esse todo poder aí não significa que ele é todo poderoso. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que está bem melhor, bem mais detalhado. 1 versículo 8 diz assim, Jesus falando com João: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você observa em João capítulo 1, versículo 1, onde diz que ele era o próprio Deus, lá no princípio. Ele é o próprio Deus e ele também há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Aí quando você chega aqui no versículo 18 do capítulo 1 de Apocalipse, no 17, e eu quando o vi, João escrevendo, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto. Quem morreu, o pai ou o filho? O filho. Então, quem está falando aqui é o próprio Jesus. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o texto está bem claro no versículo 8 de Apocalipse 1, e o 8 e o versículo 17 e 18 mostra claramente Jesus, ele se declarando como todo poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no 18 está muito mais detalhado, por quê? Porque ele vai dizer que o que vive, fui morto e agora vivo para todo sempre. Então, quem é o alfa e ômega, o todo-poderoso? Jesus Cristo. Então, onipotência. Agora, onipresença. Mateus 28, nós estamos vendo os atributos de Deus associados a Jesus. Mateus 22, versículo 20, Mateus 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas. Eis que eu estou convosco. De que maneira Jesus está com o ser humano, com aquele que o recebe, com aquele que declara ele como Senhor, como Deus, como Filho de Deus e o confessa como único caminho para a vida eterna? Através de que forma que Jesus vai estar presente? Ele vai estar presente através da presença do Espírito Santo. Então, aqui mostra claramente o que? A onipresença.
E o único que pode estar presente em todos os lugares é Deus. E aí, quando a gente fala que Jesus é Deus, a gente tem que entender que há um só Deus, só que se manifesta em 3 pessoas com a mesma essência de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus e a essência tá sendo atribuída a esses 3 personagens, a esses 3, a Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo bem? Vamos lá. Onisciência, que é o poder de conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. João, capítulo 16, versículo 30. João 16, versículo 30. Diz assim: agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Aqui nós vamos observar nesse capítulo 16 aqui, quando Jesus ele aparece para os discípulos, quando ele começa a falar abertamente, né, acerca da última hora, que é chegada a hora, ele fala de forma bem aberta. Aí aqui a gente observa João escrevendo que não precisa se falar nada para Jesus, porque tudo ele sabe. Tem vários textos, amados, mas eu procurei ficar atrelada somente a esses textos aqui para que o vídeo não fique muito longo. Mas tem muitos, pensa numa multidão de textos onde vai associar a divindade a Jesus Cristo, ok? Vamos lá então, eu li no versículo 30, e Jesus como o Criador, João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O verbo, que nós já vimos que é o Filho, que nós já vimos que é a palavra, e vimos que esse verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está associando a Jesus o que? Um atributo de Criador. Então quem criou todas as coisas? Jesus Cristo. Vamos lá em Colossenses, aqui no capítulo, vamos achar, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 15, o qual, aqui está falando tudo de Jesus, aí chega aqui e fala, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse primogênito de toda a criação não significa, tá, que ele foi o primeiro a ser criado, tá? Senão nós estaríamos anulando todos os outros textos que atribuem ele como eterno, ok? Aqui é o primogênito de... tá passando um avião aqui. Primogênito de toda a criação está se referindo ao primeiro, tá? Na natureza humana a ser morto e ressuscitado em corpo glorificado. Depois de Jesus ainda ninguém, tá, ressuscitou com corpo glorificado. Isso ainda vai acontecer. Então ele é o primogênito de toda a criação. Aí continua dizendo aqui, porque nele, ó, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, até aquilo que a gente não vê foi criado. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, amado, Jesus, ele tem um atributo de criador, de onipresente, de onisciente, de onipotente, de todo-poderoso e de santo. Jesus é Deus, Jesus é Deus, entenda isso. Eu sei que é algo assim muito magnífico, não tão fácil de entender, mas entenda,
um Deus que se manifesta em 3 pessoas e possui a mesma essência, porém o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Não tem como nós duvidarmos, até porque duvidar de algo tão sério seria pecado e também abominável diante do Senhor. Negar o próprio Filho sendo Deus. Ele é o único, tá? Humano que não teve pecado. Por quê? Por causa da sua divindade. Que a gente possa ficar com esse vídeo, é um vídeo curto, objetivo. Se tiver dúvida, escreva aí nos comentários, manda para mim, que com certeza eu vou ajudar você. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, não se esqueça de dar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Paz do Senhor!